Olha, bom dia, Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos para a palavra do dia. Olha só, Segunda Crônicas, capítulo 29, diz assim, está falando sobre Ezequias. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Geralmente, se você lê o livro de Reis, de Crônicas, sempre quando vai falar de um rei, fala desse jeito: Fulano começou a reinar com tantos anos, reinou durante tanto tempo, era filho de Fulano, desse daqui. Agora, talvez a parte mais importante seja a que está aqui no versículo 2: Fez ele o que era reto. Ezequias fez o que era reto. Alguns reis, tá escrito assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas olha Ezequias: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Aí, isso aqui, aí começa a contar a história daquele rei, né? Mas quando nós lemos a palavra, alguns fizeram o que era mal, outros fizeram o que era bom. Acabe, por exemplo, fez o que era mal, né? Mas aí me leva a pensar: se Deus fosse falar de você para alguém, se Deus fosse apresentar você para alguém e falar de você, o que Deus falaria a teu respeito? Que você fez ou que você faz o que é bom ou o que é mal? Como que você tem sido visto aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor? Porque às vezes a gente se preocupa como que a sociedade, no modo geral, nos enxerga, a maneira com que as pessoas nos veem, né? É igual na empresa, né? É igual no trabalho. Tem aquele funcionário que você sabe que ele é o preguiçoso, ele não se esforça, ele não dedica. Tem aquele que só vai empurrado, né? Agora tem o outro não, tem o outro que é o esforçado, dedicado. O patrão estando perto ou não, ele trabalha certinho. A gente sempre é lembrado por aquilo que nós fazemos. Agora, pergunte-se para você: o que Deus tem visto em você? E se Deus escrevesse um livro falando sobre você, como esse livro começaria? Ele falaria o seu nome e diria que você fez o que era bom ou que era mal aos olhos do Senhor. Pensa, como você tem vivido a sua vida? Eu e você temos a oportunidade de fazer a diferença, de sermos a luz do mundo, o sal da terra, de brilhar de verdade. Então tome cuidado para que você não venha construir uma história em cima de erros e fracassos e falhas por conta da sua péssima conduta diante de Deus. E se até aqui você viveu no pecado, viveu no erro, viveu à margem da transgressão, né? Deus tem oportunidade, tem dado oportunidade para mim e para você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias se renovaram para mim e para você nessa manhã. E hoje nós temos a oportunidade de poder fazer a diferença, de ser a diferença. Então, agarre essa oportunidade, de verdade mesmo, que faça a diferença. Faça aquilo que é bom aos olhos do Senhor, porque todos os seus dias estão sendo escritos em um livro. E no final de tudo, nós vamos poder ter a oportunidade de passar a eternidade com Ele. A gente costuma falar o seguinte: cara, faz o que você puder, mas não vá para o inferno. Porque tem muitos que têm feito o que era mal aos olhos do Senhor e vão acabar passando a eternidade no inferno. A sua salvação é a coisa mais valiosa, é a coisa mais importante que você tem. Valorize ela, cuide dela.
E se amanhã ou depois Deus fosse falar de você, que ele possa dizer assim: olha, esse meu servo aí é um homem de Deus. Eu estava meditando essa madrugada a respeito de Davi, e tem um texto que fala em 2 Samuel 7, quando Davi ele decide construir o templo, né? Ele se questiona o fato dele, Deus tinha dado paz para ele ao redor, descanso dos inimigos, e ele se questiona, ele olha para o palácio, ele olha para a casa dele, uma casa boa, uma casa grande, e ele fala assim: poxa, mas Deus habita numa tenda. Então surge ali no coração dele o desejo de construir o templo. Aí, quando Deus vai responder para o profeta Natã, ele diz no versículo 8 assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Eu acho isso muito forte, porque é o próprio Deus falando para o profeta: olha, você vai falar isso para o meu servo. Sabe, é ser lembrado por Deus, é Deus olhar para você e se alegrar de você. A Bíblia diz que aquele que me serve, o meu Pai que está no céu, o honrará. Então, permita que Deus possa se alegrar de você, que Deus possa ter prazer em você, da sua conduta, da sua postura, da sua vida de fidelidade. E com certeza você vai ser muito abençoado enquanto você viver nessa terra. E depois, no porvir, você vai passar a eternidade com Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, meu Senhor, desperta a fé do teu povo, para que essa pessoa venha fazer aquilo que é reto aos teus olhos, fazer aquilo que é bom, e que o Senhor possa olhar para nós com a tua misericórdia, a tua bondade, e transformar, nos purificar, para que a cada dia mais a gente possa fazer ainda mais pelo teu reino, mas que acima de tudo a gente possa alegrar e agradar ao Senhor. Por isso eu peço, perdoa os nossos pecados, Senhor, e salva a nossa alma. Escreve o nome deles no livro da vida, e que todos nós possamos passar a eternidade juntos na tua glória. Eu abençoo a todos e quem crê diga amém. Amém? Então é isso. Compartilhe o máximo que você puder, guarde essa palavra no seu coração e se esforça para fazer aquilo que é bom, que é agradável aos olhos de Deus, tá bom? Compartilha, tá aí, por favor, compartilhe o máximo que você puder. E você que tá aí, segue a gente também, tá bom? Deus te abençoe.